Amados irmãos, amigos inscritos no canal, e a você que ainda não é inscrito, nós solicitamos a você que, por gentileza, se inscreva neste canal, ativando assim o sino de notificação e dando o seu like. Se achar por bem compartilhar, faça isso, pois você fazendo isso, eu tenho certeza absoluta de que você está praticando o bem. A extrema pecaminosidade humana, extremas, quer dizer, passou do limite. Sodoma e Gomorra foi destruído porque passaram do limite. O mundo em que nós estamos vivendo, em breve será destruído, porque o Senhor Jesus não irá suportar o pecado da humanidade por muito tempo. Nós podemos dizer para você que Jesus é paciente, longânimo, bondoso, maravilhoso, Deus Pai, Príncipe da paz, mas o Senhor também é justiça. Não podemos usar a liberdade que Deus nos dá para fazermos dela uma libertinagem. Deus nos dá liberdade e quer que nós usamos essa liberdade para expandir o Evangelho e sacudir as portas do inferno. Observe o que diz em Romanos capítulo 3, versículo de número 23 a 26. Em uma versão diz, porque todos pecaram. Em outra versão diz assim, pois todos pecaram. Ó irmãos, todos. Jesus não disse alguns, não. Ele falou, todos pecaram. Isso significa, literalmente, irmãos, errar o alvo. Você errou o alvo. Vou ler o versículo por completo. Porque todos pecaram e não alcançaram a glória de Deus. O pecado diminui você ao ponto de você não alcançar a glória de Deus. Quando você vence o pecado em todas as esferas espiritual, você fica mais leve, mais alto, ao ponto de poder alcançar o reino ou a glória de Deus. No caso do ser humano, nós não apenas erramos o centro do alvo, mas falhamos em acertar qualquer parte dele. Nós erramos, irmão, o alvo por completo. Por completo, irmãos. Nós erramos o alvo. E nós precisamos, irmãos, acertar. Quando você não acerta, é exatamente porque você errou. E não podemos errar. Na caminhada em direção às mansões celestiais, não nos é permitido errar. Erramos porque
somos frágeis e não somos perfeitos. Mas a Bíblia nos ordena ou nos exorta a ser perfeito, tá? A ser como Deus, não sabendo de todas as coisas, tá, irmãos? A ser imitadores de Deus. Vimos, erramos algo por completo, quer seja em obedecer à lei de Deus, em permanecer na vontade de Deus ou em glorificar o nome de Deus. Vimos? Ora, uma vez que somos nascidos de novo, ao ouvirmos todos pecaram, nós deveríamos cair de nossas cadeiras em adoração a Deus, porque todos pecaram, incluindo eu e você, tá? Adorando a Deus, agradecendo por tão grande salvação, pois Ele, Deus, nos livrou de algo terrível. Irmãos, Satanás tinha algo terrivelmente mal para conosco, irmãos. Mas o Senhor, com a sua bondade, a sua misericórdia, nos livrou. Porém, aquele que tratam o Evangelho como algo comum, ou que criaram para si outro Evangelho, que só o que tem por aí, pessoas criando outro Evangelho, deveria prostrar suas faces em temor, sabendo que, se Deus não se mover em favor deles, eles estarão em pecado diante daquele que é triplamente santo, e essa é a situação mais terrível que se possa imaginar. Uma pessoa cheia de pecado diante de um Deus terrivelmente ou triplamente santo. As pessoas, irmãos, às vezes, quando nós ouvimos uma coisa repetidas vezes, geralmente ela se torna tão comum que perde o seu sabor. Irmãos? Todos pecaram, porque não trememos diante disso. Por que você não tem medo diante dessa afirmação de Jesus? Todos pecaram. É porque não sabemos, irmãos, o que é uma realidade, como é essa. Vou voltar aqui. É porque não sabemos como essa é uma realidade terrível. Se nós soubéssemos, nós não temos consciência do quanto temos pecado. Mas se você tivesse consciência, mas a sua consciência já morreu. Do mesmo modo como um peixe não sabe o quanto está molhado, nós nascemos no pecado, nós fomos concebidos no pecado, nós nascemos no mundo caído em pecado e a única coisa que nos conhecemos é o pecado. A Escritura diz que a nossa sociedade bebe iniquidade como se fosse água. Além disso,
Nós também vivemos num mundo repleto de ignorância. Nós não temos conhecimento de Deus, não sabemos quem é Deus e o tratamos como se ele fosse um tipo de Papai Noel ou como um vovô bonzinho. Nós não entendemos que ele é o Senhor dos senhores e Reis dos reis. Ao considerarmos o livro de Romano, nós vemos o apóstolo Paulo nos apresentando a coisa mais próxima que temos de uma teologia sistemática. Ainda assim, irmãos, ele toma os seus 3 primeiros capítulos e trabalha com toda a sua força, tendo como objetivo fazer os homens a desistirem de qualquer esperança carnal. Fechado dentro de uma cova, trancar as portas, remover de suas mentes qualquer alívio da carne, a fim de que ele clame a Deus por misericórdia. Quando nós vamos pregar, o Evangelho é um campo missionário. Precisamos perceber que todo o nosso trabalho é uma absoluta catástrofe e que experimentaremos fracasso atrás de fracasso, a parte do poder de Deus para ressuscitar homens mortos e odiadores de Deus. Nós precisamos, em nossa pregação, convencer os homens, através das Escrituras, com toda a nossa força, que todos pecaram. Em uma outra oportunidade, nós daremos sequência. Fique com Deus e a paz do Senhor.